criançada, tudo bom? Hoje eu vou contar a respeito de Davi. Na última lição que a tia me contou, o rei Saul faleceu, lembra? Então finalmente o caminho estava livre para Davi, né? Então ele acabou as perseguições, ninguém mais perseguia ele. Aí ele chegou e orou para Deus e falou assim: Deus, para onde o Senhor quer que eu vá? E Deus falou assim: vá para Hebrom. Tudo que Davi ia fazer, ele perguntava para o Senhor, né? Esse era o grande diferencial do Davi. Tudo que ele ia fazer, ele perguntava para o Senhor. E quando ele não perguntava e dava errado, ele reconhecia o seu erro, pedia perdão e começava de novo. Que é o que acontece com a gente. Quando a gente erra também, a gente não quer dizer que nós nunca vamos errar. A gente erra, se arrepende, muda o caminho e continua seguindo. Era o que acontecia com Davi. Davi chegou e Deus falou assim para ele: vai para Hebrom. Quando chegou em Hebrom, o pessoal da tribo de Judá coroou ele rei. Ele ficou como rei de Judá, né? Mas tinha um problema, um probleminha. Sempre tem um probleminha, né? Tinha um problema. O comandante do exército de Saul, o nome dele era Abner. Ele não se conformava. Como que Davi ia ser rei? Ele não era nem da família real, né? E falou assim para o filho mais novo de Saul, falou assim, Isbosete, era um dos filhos de Saul que tinha restado. E esse Abner falou assim: não, ele tem que ser o rei, ele que é o descendente de Saul. E aí ele pegou e fizeram ele rei. Então Davi ficou rei de Judá e o outro, o filho de Saul, ficou rei das outras tribos. E aí, amiguinhos, começou o quê? Começou a disputa. Sempre um lutando, o outro lutando. Um lutando contra o outro. Só que Davi sempre saía melhor, porque Deus tinha ungido ele rei, não o filho de Saul. Ele elegeu Davi. Aí o que aconteceu? Um dia, o Abner resolveu que o filho de Saul não era um bom rei e foi falar com Davi. Davi, para tentar falar: olha, Davi, vamos então destronar, vamos virar um rei só. O comandante da guarda de Davi tinha raiva do Abner, porque ele tinha matado o irmão dele. Foi lá, pá, matou Abner, né? E Davi ficou muito bravo, muito bravo. E depois, outras duas pessoas do exército de Davi foi lá, pensando que ia deixar Davi feliz, matou o filho de Saul. E quando eles foram contar para Davi que eles tinham matado o filho de Saul, chegaram todo felizes e falaram assim: Davi, agora você pode ser rei de tudo, porque o filho de Saul morreu. Aí ele ficou muito bravo. Ele falou assim: olha, ele era contra mim, mas eu respeitava, eu obedecia, porque quer queira, quer não, Deus tinha escolhido Saul para ser rei. E não era ele que ia fazer mal nenhum para poder assumir o trono. Aí mandou matar os dois que mataram o rei, o filho de Saul. Então é o seguinte, ele pegou, depois que tudo isso aconteceu, ele orou para o Senhor, ele tornou rei de todo Israel e ele foi conquistar Sião. Foi até Sião, conquistou Sião, né? E aí de Sião ele fez a morada dele, que ficou chamada depois de Cidade de Davi. E ele era tão bom, tão bacana, um rei tão generoso, tão bondoso, e o grande diferencial dele era que tudo que ele fazia, ele perguntava para o Senhor, que os outros reinos até mandavam gente, produtos para poder caprichar, para poder reformar as coisas do palácio. Mas tinha alguém que não estava feliz. Quem era? Os filisteus. Eles continuam ficando com muita raiva. E toda vez que Davi ia lutar com os filisteus, ou os filisteus vinham, Davi chegava e falava: Senhor, o que eu faço? Luto contra os filisteus? E o Senhor sempre falava: vai que eu sou contigo. E acontecia o quê? Sempre ele tinha vitória, né?
Então essa foi como Davi ganhou o trono, tá bom? Foi rápido? Não. Demorou muito? Demorou. De quando ele recebeu, quando ele foi ungido por Samuel, até ele pegar o trono, assumir o trono, sabe quanto tempo demorou? Ele assumiu o trono com 30 anos. Ele ficou 7 anos reinando em Judá, e depois ele ficou depois quando ele estava com 33 anos como rei de toda Israel. No total dele, o reinado dele foi de 40 anos, né? E sempre assim, sempre pedindo ao Senhor orientação, e é o que a gente deve fazer. Esperar, às vezes Deus promete algo pra gente e Ele quer que aconteça rápido, mas o tempo não é da pessoa, o tempo é o do Senhor. E Davi soube esperar o tempo do Senhor, ele não atropelou as coisas, né? Que nós também possamos esperar aquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente vai vivendo, a gente vai agradando a Deus, a gente vai andando nos caminhos do Senhor, e Ele vai cumprindo uma promessa de vez para aquilo que Ele tem para nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo para vocês. Vamos fazer oração? Senhor Deus, queremos te louvar e te agradecer pelas tuas promessas que nunca falham, Senhor. Senhor, ajude-nos a ter paciência para saber esperar o seu tempo. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, criançada? Até a próxima!